Leitura da Bíblia do dia 18 de maio. O primeiro livro de Samuel, capítulos 22 e 23. Dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. E ninguém ouve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg o Edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor,
porque também estão de mãos dadas com Davi e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres, e meninos, e crianças de peito, e bois, e jumentos, e ovelhas. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Capítulo 23. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então
se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquila, que está ao sul de Gesimão? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta, e quem é o que tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que, atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimão. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. O Evangelho do Apóstolo João, capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 42. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos?
Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vo-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: Realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo.
Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Provérbios 15, versículos 18 e 19. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana.